Aqui, Juízes, capítulo 11. História do Jefité. Era então Jefité, o gileadita, homem valente. Porém, ele era filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Então, ele era filho de Gileade, né? Com uma prostituta, né? Daí ele nasceu Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, quando eles cresceram, os filhos de Gileade expulsaram Jefité, falou porque ele era filho de uma prostituta, né, de outra mulher. Eles falaram: você não vai herdar conosco, vai embora daqui, né? Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, né, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Então ele virou ali o líder de uma gangue, aparentemente, ali, de levianos ali, né? Pessoas malignas, né? Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então você vê que eles estavam em aperto, os filhos de Amon apertaram o povo de Israel, e não tinha ali alguém para liderar, né? O povo de Israel, você vê que os filhos ali de Gileade, ninguém. Aí eles sabiam que Jefité, ele tinha ali uma gangue, né? Vamos dizer assim, tinha um pessoal ali meio barra pesada, né? Uns mercenários ali, e o Jefité provavelmente era um homem valente, né? Então foram lá chamar ele, e ele já abriu seu coração e falou assim: vocês não me expulsaram da minha casa, não mandaram embora da casa do meu pai? Por que agora vocês vêm a mim porque estão em aperto? Ele falou: por isso mesmo, porque estamos em aperto, né? Combate com os filhos de Amon, ó, e no finalzinho do 8, ó, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Uau, queridos, olha que negócio bom, né? Aquele que foi expulso agora tinha a chance de ser chefe de novo. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então eu serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça sobre si, ó, e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Então ele já se colocou como líder ali, já mandou emissários, né? Para mandar uma embaixada ali para conversar com o rei de Amon. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão vindo contra a minha terra, né? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-ma, pois, agora pacificamente. Então o rei dos Amonitas falou: não, vocês pegaram a minha terra, eu quero a minha terra. Porém Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, os quais também não lhe quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, e rei de Esbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Agora começou o som alto de novo. Fecha a porta, filho, por favor. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza.
e pelejou contra Israel. Então vamos entender o que ele falou aqui, queridos, né? Deus tinha dado uma direção aos filhos de Israel que eles não pelejariam contra os amonitas nem os moabitas. Por quê? Porque lembra que Moabe e Amon, eles eram descendência de Ló, né? E naquele puxão de orelha que Deus deu aos filhos de Israel, que naqueles 40 anos do deserto, queridos, né? Eles passaram pela terra de Moabe e Deus falou para eles, ó, tá vendo Moabe? A promessa não era para Moabe, é para vocês, mas vocês estão dando volta no deserto e Moabe já tem a sua terra. Passou pela terra dos amonitas e fez a mesma coisa. Então, quando Israel foi passar por lá, eles falaram, olha, nós não queremos, não vamos entrar, não vamos pegar nada. O que nós beber, nós vamos pagar. Nós só precisamos passar pela terra de vocês. Só que ao invés deles ouvirem, o que eles fizeram? Eles mandaram embaixada para lutar contra eles. E por causa disso eles perderam a terra deles, né? Parte da terra deles. Amém, queridos? Foi isso que aconteceu. E olha a importância de você conhecer a palavra de Deus e a sua história. Aqui está algo muito importante, queridos, para mim e para vocês. Porque se o Jefité não conhecesse a história, ele não ia ter como falar com o rei de Amon. Não, nós pegamos a tua terra. Não, sim, olha, não sei, né? Aquela conversa, não sei de assunto nenhum. Mas Jefité falou, não foi isso que aconteceu, não. Foi desse jeito. Ele começou a declarar para o rei, né? Olha, foi isso que aconteceu. Nós não pegamos terra de ninguém. Vocês vieram a peleja contra nós. Nós só pedimos para passar. Por isso é importante, queridos, você, né? Nós agora nesse propósito de ler a palavra, porque muitas pessoas eu tenho visto, elas estão trazendo trechos da Bíblia, queridos, né? E distorcendo trechos da Bíblia e passando pequenos trechos na internet, queridos, né? E estão trazendo uma confusão terrível, né? A respeito do Antigo Testamento, Novo Testamento, o que você pode comer, o que você pode beber, e usam a Bíblia, está escrito realmente na Bíblia, mas se nós não conhecemos, nós não entendemos o porquê, queridos, e também aquilo que foi mudado, né? Muitas pessoas hoje, eles ainda observam o sábado e têm isso como lei, né? Você vê muitas pessoas não comem carne de porco, camarão, alguns, né, vários tipos de animais de carne, eles não comem, porque de fato está escrito na Bíblia, né? Mas eles não lembram, né? Eles não sabem que está escrito que Deus baixou um lençol diante de Pedro e falou, olha, o que eu abençoei, não considere mais você imundo ou impuro, ou seja, aqueles animais, a partir daquele momento, Jesus estava falando, eu os abençoei. Pastor, mas estava dizendo a respeito dos gentios. Sim, dos gentios e dos alimentos, ele mostrou os alimentos, e ele estava profetizando a respeito dos gentios, mas ele está falando literalmente dos alimentos. Aí você vê o apóstolo Paulo falando, compra de tudo que se vende no mercado, sem encargo de consciência, porque tudo que Deus criou é bom, e com ações de graça é bem recebido. Amém, queridos? Então, quando as pessoas não têm esse entendimento, alguém vai falar, não, é verdade, não, eu vou provar para você, ó. Vai lá ler a Bíblia, e você fala, nossa, está escrito, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto. Por isso, a importância de nós conhecermos, queridos, né, a nossa história, quem nós somos, de onde nós viemos, e quem nós somos no reino espiritual. Entende, queridos? Por isso é tão importante nessa leitura que Deus está nos dando, nesse propósito de leitura da Bíblia. Glória a Deus por isso, ó. Versículo 20, ó. Porém, Sião, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel e que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até ao Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os moradores ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? O Quemos era o Deus, né, dos amorreus ali, né? Então não é certo que Quemos, o Deus de vocês, ele te dá, vocês não têm por possessão de vocês? Assim possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Naquela época, lembra que nós lemos? O Balaque, ele era o rei dos Moabitas, né? Descendência de Ló. E ele foi lá e pagou Balaão, né? Para fazer feitiços contra Israel, né? Mas ao invés de Balaão amaldiçoar, o que aconteceu foi que Balaão abençoou, né? Por ordem de Deus, Balaão abençoou o povo de Israel. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer em suas vilas, e em todas as cidades que estão longe do Arnor, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo?
Não sou eu, portanto, que pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Amém, queridos? Ali você vê que Jefté estava bem entendido, queridos, tá? Ele estava pelejando a batalha do Senhor, né? Com entendimento, né? Isso você tem que colocar, queridos, sempre na sua oração, né? Uma oração com entendimento. Tem pessoa que ora não tem nem pé nem cabeça, não sabe como começa, não sabe como termina, a oração não tem sentido, né? Fala uma coisa, depois atropela, faz um pedido a respeito de uma bênção, daqui a pouco está pedindo outra, como essa aqui anula, né? Ou então ora uma coisa, depois está orando outra coisa. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que colocar no teu coração, ter entendimento do que você quer e como é que você vai pedir isso para Deus. E a maneira que ele fez para entregar isso nas suas mãos, tá bom, queridos? Isso é muito interessante. Você vê que nós lemos esses dias, né? Na verdade eu li aqui na igreja, né? Jesus falou assim: tudo que pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém, queridos? Você vê que Jesus ele falou isso de maneira bem clara, né? E ele falou assim, um pouquinho antes, ele falou assim: esses sinais acompanharão aos que crerem. Ou seja, o milagre não é exclusividade do pastor, do apóstolo, do bispo, não é exclusividade de alguns poucos, é de todos aqueles que verdadeiramente acreditam em Jesus Cristo. Ele também disse, queridos, né, que quem crê nele, ama ele de verdade, é aquele que obedece. O termômetro, né, João capítulo 14, começa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim. Leia aquela parte, se você puder hoje, se você tiver um tempo, leia. Né, Evangelho de João, capítulo 14. Foi ministrado no domingo aqui na igreja. Então ele fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então o termômetro para eu saber que eu amo verdadeiramente Jesus é eu obedecer. O que eu posso falar? Pastor, eu não consigo obedecer todos. Tenho coisas que eu tenho dificuldade em obedecer. Isso é normal, queridos. O que você não pode falar é não para Jesus. Olha, eu não concordo, eu não vou fazer. Isso é você rejeitar Jesus Cristo. Você fala: olha, Deus, eu não sirvo, eu não quero caminhar com o Senhor não serve para ser o meu Deus. Foi justamente o que o jovem rico fez. Lembra que Jesus, ele chegou a Jesus e falou assim: mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? E Jesus falou: conhece os mandamentos? Conheço todos, mas para você só falta uma coisa. Para ele, tá? Vai e vende tudo que tem, entregue aos pobres e depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. E ele, o que ele fez? Ele simplesmente rejeitou, virou as costas e foi, porque ele tinha muitas riquezas. Amém, queridos? Não é para todo mundo fazer isso, mas aquele jovem rico teria que fazer isso por causa, e nós vimos, ficou óbvio que ele amava mais a riqueza que ele tinha, o que ele achava que tinha conquistado, do que a própria salvação, a eternidade. E ele rejeitou Jesus. Ó, Jesus, você não serve para ser meu rabi, meu Messias. Amém, queridos? Então o termômetro para saber que eu amo a Deus, que você ama a Deus, é obedecer. E aquilo que eu não consigo fazer, pastor, peça a Deus ajuda. Fala: Senhor, eu não consigo fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, alguém que precisa de uma libertação, que está chegando, né, no evangelho agora, e às vezes, por exemplo, tem um vício de fumar, um vício comum, né? A pessoa fuma, e ela quer parar de fumar, mas ela não consegue. Então ela pede, ela entrega isso ao Senhor. Fala: Senhor, em nome de Jesus, me tira isso da minha vida, Pai, eu não quero mais fazer isso. Ainda que ela faça, mas ela não faz com prazer, que ela caia, né, até ela conseguir a libertação, porque o cigarro, né, ele gira uma dependência química dentro de nós, né? Então, de fato, não é fácil. Tem pessoas que são curadas instantaneamente, tem pessoas que são um processo. Que isso leva um processo, leva um tempo. Tem pessoas que têm facilidade, pessoas que eram mentirosas, né? E de repente conheceu Jesus, acabou, não minto mais. Tem pessoa que ela vai mentindo, ela: meu Deus, fiz besteira, me perdoa, Pai, em nome de Jesus, não quero mais fazer isso. Isso vai sendo um processo. Tem pessoa que tinha problema com bebida, que ela se liberta totalmente. Tem pessoas que demora um pouco mais. Vocês estão entendendo, queridos? Eu não posso julgar você pela minha fé. E você também não pode me julgar pela sua fé. Cada um tem a sua fé para com Deus. Mas isso aqui é muito interessante, né? Entendimento. Entenda quem você é, a maneira que você vai invocar o nome de Deus e a maneira que você vai pedir, né? E o que ele te oferece. Tenha isso no teu coração, porque essa oração que você fizer com entendimento, essa vai chegar até o trono de Deus. Ele vai prestar atenção, porque você não está falando bobeira. Você está falando uma coisa, né, com entendimento, né? Nós vimos ontem aqui na palavra, né, que o povo de Israel, Deus falou assim: vai até os teus deuses, né? Se virem vocês, clame aos deuses dessas cidades que vocês estão fazendo, eu não vou mais livrar vocês. Deus falou para o povo de Israel. E o que eles fizeram? Eles foram lá, arrancaram todos os baalins, tiraram todas as imagens de escultura que ele tinha, os postes ídolos. Aí o que aconteceu? Deus não pôde mais reter a sua misericórdia. Deus falou: olha, filho, vocês tiveram entendimento, então vocês mostraram que vocês querem mesmo o meu favor, então eu vou estender a mão e eu vou abençoar vocês. Amém, queridos? É assim que funciona. Então Jefté teve muito entendimento até aqui, mas olha a besteira que ele fez em seguida. Você vê como que nós somos falhos, igreja, né? Você vê o Davi, o grande homem de Deus também, né? Que besteira que ele fez com a Batseba, né? O voto de Jefté.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Misericórdia, queridos, né? Deus não pediu nada disso, Deus nem quer esse tipo de oferta. Como é que eu vou ofertar alguém da minha família? Mas por que Jefité fez isso, queridos? Vocês conseguem entender por que ele fez isso? Ele fez isso por causa da mágoa. Quando nós nutrimos alguns sentimentos em nós, queridos, né, o diabo ele vai usar aquilo contra nós no momento oportuno. Por isso nós temos que clamar a Deus e pedir: Senhor, nos limpa, né, e usar todas as nossas forças para servir o Senhor Jesus. Porque se nós cultivamos, queridos, um pecado que seja, qualquer pecado parece que é tão inofensivo, não tem problema esse. É esse que o diabo vai usar para te derrubar lá na frente, para te envergonhar, para acabar com o teu ministério, com a tua fé. Amém, queridos? Então essa mágoa ele tinha, lembra que os irmãos deles expulsaram ele porque ele era filho de uma prostituta? Então ele tinha aquele negócio com ele: meus irmãos me expulsaram da casa do meu pai, né? Me expulsaram. Aí ele fez um voto que sem pé nem cabeça, tinha entendimento na conversa dele, né? Na maneira que ele ia enfrentar o rei Amon, ele teve entendimento, que nós comentamos até agora, mas nesse voto ele foi nécio, ele foi, né, não sei a palavra, foi ridícula, vamos colocar essa palavra bem, né, portuguesada, foi ridículo o que ele fez, né? Olha o que ele diz: quem primeiro da porta da minha casa, sair para o meu encontro, ele falou assim, primeiro, quando eu voltar vitorioso, o primeiro que vir me dar um abraço, olha, meu irmão vitorioso, ele estava pensando nos irmãos dele, né? Voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. E deu a palavra e jurou. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite. Queridos, Deus já falou que ele ia livrar o povo de Israel. O povo não tem que fazer voto, queridos. Voto de tolo, né? Derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Ou seja, né, o Jefité derrotou grandemente os amonitas, né? Destruiu 20 cidades, queridos. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro. Diga misericórdia, queridos. Ele cheio de maldade naquele momento, né? Primeiro que vim me abraçar, falou: maninho, Deus usou você, seja bem-vindo à minha casa. Ele falou: primeiro que chegar eu vou oferecer, vou matar ele em nome de Deus. Vou oferecer em sacrifício. Você acha que Deus quer sacrifício de homem desse jeito? Jefité, ali, por causa da maldade, ele achou que Deus ia aceitar isso, justificou o erro dele naquilo que ele botando a culpa em Deus, né? Vou fazer para Deus, né? E em vez de um irmão dele sair, quem que saiu a ele? Saiu-lhe a filha ao seu encontro. Misericórdia. E ela chegou com adufes e com danças, e era filha única. Misericórdia, queridos. Olha o que Jefité fez da vida dele. Olha a besteira, queridos, né? Você vê, essa questão agora é da venda. Eu prego bastante isso, queridos, né? O diabo, muitas vezes, ele coloca uma venda nas pessoas. Espiritual. Elas estão enxergando fisicamente normal, mas espiritualmente elas estão cegas. Então as coisas, ela começa a aceitar um pecado, começa a achar normal, ela começa a andar por um caminho, e o diabo, ele vai lá e não fala nada, né? A hora que a pessoa faz uma besteira, ele vem e tira a venda. Nesse momento, né, o diabo tirou a venda dos olhos de Jefité. E quem era a mulher, a pessoa que ele teria, da casa dele que teria que sacrificar? A sua única filha. Amém, queridos? Isso acontece muitas vezes na Bíblia. Vou dar um outro exemplo, né? O Herodes gostava de ouvir João Batista. João Batista é um grande homem de Deus, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, glória a Deus, aleluia. João Batista falava para ele, cara a cara, falava assim, ó: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Devolva essa mulher para essa mulher, você tomou ela do seu irmão. E ele não dava ouvido, queridos, né? E as coisas aconteciam e ele continuava com ela. O que aconteceu? Um dia, no aniversário dele, ele fez uma festa, ele era o rei Herodes, né? Ele fez uma festa do aniversário dele e bebeu muito vinho, queridos, estava muito alegre do vinho. E daí a Herodias, né, foi lá e dançou. A Salomé, perdão, a Herodias era a mulher dele. A Salomé dançou, queridos, e ele se agradou, feliz do vinho. Ele falou assim: menina, pode me pedir o que você quiser, ainda que você me peça metade do meu reino, eu te dou. E ela foi até a mãe dela e falou: mãe, o que eu peço?
Vamos conseguir a metade do reino agora. E a mãe dela falou assim, eu não quero a metade do reino, eu quero a cabeça do José. Outra vez questão de raiva, ódio, né? Ela tinha ódio, porque o João Batista mostrava o pecado dela, né? Falou para ela, não, essa mulher não é sua, Herodes, devolva ela pro teu irmão. E isso fazia ela ter ódio. E o Herodes sabia que era verdade. Ele não fazia nada, né? Ele ouvia a palavra de Deus, mas ele não consertava. Aí o diabo fez o quê? Tirou a venda. Mesmo ele gostando de João Batista, mesmo ele achando o João Batista um homem de Deus, ele foi lá e mandou decapitar ele na prisão. Ele estava encarcerado naquele momento. Amém, queridos? E depois passou atormentado, ficar atormentado. O pastor Nutinho chegou, pastor. Deus abençoe, meu querido. Está acompanhando a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então ele passou a ficar atormentado, porque quando ele ouviu falar de Jesus Cristo fazendo sinais e maravilhas, a palavra de Deus diz que ele assim, não é Jesus, é João. Ele veio agora, depois que eu matei ele, veio agora me perseguir. Você viu que ele ficou atormentado mesmo, ou seja, o diabo foi e tirou a venda. Assim é, queridos, né? Muitas vezes é assim, as pessoas começam a aceitar o pecado, glória a Deus, pastor, glória a Deus, Deus abençoe, fico feliz que chegou bem aí, glória a Deus. As pessoas aceitam o pecado, queridos, né? E o diabo, ele coloca a venda. Aceitou o pecado, já é uma venda. Porque o pecado não pode ser negociado. O pecado tem que ser expulso, tem que ser, né? Tem que abrir mão do pecado. E agora o que aconteceu com Jefité é exatamente isso. Eu tava com mágoa. Aí, em vez de um dos irmãos dele, né, veio a única filha dele, ó. E ele diz aqui ó, no finalzinho, ó, não tinha ele nem outro filho e nem filha, a única filha mesmo, queridos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, ah, filha minha, tu me prostras por completo. Foi ela que prostrou ele ou foi o voto dele que o prostrou? Vocês estão entendendo, queridos? Isso é uma característica das pessoas que elas caem no pecado, tá? Dificilmente elas entendem e falam assim, olha, eu pequei, eu errei. Por isso Davi, queridos, né, chama muito a atenção de Deus. Porque quando o profeta Natan foi lá e deu de dedo nele e falou, tu és este homem, o Davi se prostrou e falou, eu pequei contra Deus, profeta, né? Deus tenha misericórdia da minha vida. Ele reconheceu o seu erro. Ainda assim que ele recebeu, né? A consequência foi muito séria, né? Mas ele se arrependeu, queridos, tá? E aqui você vê que isso aqui é o normal de fazer, né? Filha, tu me prostras por completo, ó. Ah, filha, tu me prostras por completo, ó. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ele sabia que não podia voltar atrás. E ela lhe disse, ó, meu pai, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Você vê, queridos, né? Ela toda feliz veio abraçar o pai. Pai, você veio vitorioso, você é uma bênção, Deus é contigo, agora a tua vida vai mudar. Toda aquela vergonha, aquela humilhação que você passou acabou, pai. Agora você vai ser o líder do povo de Israel que te rejeitaram, para você ser, né, como José, né? Em vez de se vingar dos seus irmãos, entender, olha, foi Deus que fez isso na minha vida, eu entendo vocês, eu perdoo vocês, né? O José no Egito, lembra? Não, ele falou, primeiro que chegar aqui, o voto precipitado, né? Primeiro que chegar, eu vou sacrificar, vou matar. E quem chegou foi a única filha dele. E ele não podia voltar atrás, que ele tinha feito um voto. E ela, bem na sua humildade, não, pai, pode fazer, pai, o que você quiser, eu não quero ser a razão da sua calamidade. Uau, Cris, ó, chega a dar um nó na garganta, né? Eu não quero ser a razão da sua calamidade, porque você fez um voto e o Senhor te deu a vitória. Meu Deus, queridos. Versículo 37. Disse mais a seu pai, concede-me, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes. Amém, querido? Só quando eu pedi o Pedro arrumar um negocinho aqui. Então, ó, aqui, ó, disse mais a seu pai, concede-me isso, deixa-me, pois, por 2 meses que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. E eu e as minhas companheiras, ela falou, pai, me deixa então pelo menos 2 meses, né, eu chorar, né, eu e ficar com as minhas companheiras, com as minhas amigas, chorar a minha virgindade, porque não casei só, né, sou pura. Ah, já voltou, tio, eu desliguei um pouquinho aqui para resolver o negocinho, pedir um negócio pro Pedro. Versículo 38. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, e cantarem em memória a filha de Jefité,
gileadita. Amém, queridos? Então você vê o que aconteceu, né? Ele teve que cumprir o voto, ele matou a menina mesmo, né? Ou melhor, né? Na cabeça dele consagrou a Deus, né? E daí teve um costume, né? Ó, daqui veio o costume, né, em Israel. Do que costume? As filhas de Israel saíram por 4 dias de ano em ano cantar em memória da filha de Jefité, por causa desse voto absurdo que ele fez. Amém, queridos? Você vê que quanta coisa que a gente pode aprender na vida de Jefité, né, nessa situação, né? Tanto a sabedoria dele na hora de quando saber a história, né, e saber como negociar, mas a imaturidade dele a respeito espiritual, né, oferecendo a Deus uma coisa que Deus jamais pediria a ele, né? Ele fez isso só movido por causa da mágoa que ele tinha dos seus irmãos. Juízes capítulo 12, queridos. Jefité peleja contra os efraimitas. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon, e disseram a Jefité: Por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Meu Deus, queridos, você vê como que os irmãos eles eram complicados, queridos, né? Você vê ali o Gideão já teve esse problema, né? E agora o Jefité livra o Israel dos amonitas, né? E ninguém se levantou. Aí depois que ele vence, aí se levantam, né, os irmãos, né? Vamos colocar assim, uma outra igreja, né? Você vê que a igreja levantando contra a igreja, isso que representa hoje, né? Nós vamos destruir você, nós vamos denunciar você, nós vamos chamar a prefeitura, nós vamos usar advogado contra vocês, né? É bem assim que acontece, queridos, né? Ó. Então foram convocados os homens de Efraim, no versículo 1, e passaram para Zafon e disseram a Jefité: Por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. E Jefité lhes disse: Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Teve uma guerra civil, queridos. Ó. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os de Gileade tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade perguntavam: És tu efraimita? Se respondia não, então eles falavam de novo: ó, dize, pois, Shibolete. Quando diziam Sibolete, não Shibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Você vê que uma guerra civil teve entre eles, que eles, né, simplesmente por inveja, por contenda, né, por glória, porque queriam a glória que não pertencia a eles, né? Deus tinha dado através de Jefité a vitória, mesmo pelo absurdo que ele fez do voto. Aí o povo de Efraim foi lá para brigar com eles e foram para pelejar com eles. E foram derrotados diante dele, porque Deus estava com Jefté, né? E o que aconteceu? Depois eles fugiram, né? E tinha um lugar que eles passavam lá para a terra de Efraim, que passava um val ali, e eles perguntavam: Você é efraimita? Não, não sou não. Deixa eu passar. Então fala Shibolete. E eles não tinham, né? Igual nós no Brasil, né? Tem lá no norte tem um sotaque, no sul tem outro sotaque. Eles não conseguiam pronunciar Shibolete. Eles falavam, ó, em vez de falar Shibolete, eles falavam Sibolete. Sibolete. Daí eu falei: Não, você é efraimita. Daí matavam. Não, você não vem enganar, é efraimita, tá enganando a gente. Olha que curiosidade, né? Agora vai continuar. Versículo 8. Ó. Depois dele, julgou a Israel Ibsã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Lembra que tinha um mandamento que eles não podiam casar com os filhos dos estrangeiros, nem dar seus filhos para casar com elas, né? Então esse aqui já veio tudo errado, né? Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel 10 anos. Faleceu Elon, Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdom, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom.
na terra de Efraim, na região montanhosa de Amaleque. Ó, o Juízes 12 já acabou, vamos para o 13. O nascimento de Sansão. Sansão dá tempo? Tá. Sansão é uma história muito grande também, bem bonita. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, mais uma vez, agora 40 anos subjugados, queridos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, né? Aqueles alimentos que eram proibidos a comer, que até Jesus Cristo eram proibidos. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, nunca vai ser cortado o cabelo dele. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Você veja, 40 anos, queridos, né, de sofrimento, ali Deus vai nascer uma criança de uma mulher estéril, né? Já era profético, né? Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse que eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Olha que interessante, querido, isso aqui é muito interessante. Você vê que a mulher, ela veio contar uma história, né, que se a gente parar para pensar, fala assim, que história é essa, mulher, né? Você vai conceber, né? Você é estéril, vai conceber, né? Ela falou, um homem parece um anjo, me disse que eu vou ter um filho, né? Você vê, é semelhante à história de Maria, mãe de Jesus, né? Imagina, ela não tinha relação com José, e daqui a pouco ela parece grávida, né? A Bíblia diz que o José pensava em deixar ela secretamente, eu vou me afastar dela, eu não vou casar com ela, ela adulterou. Eu não consigo entender por que aconteceu, não vejo ela uma adúltera, é como se ele tivesse pensado, mas se ela está grávida não é de mim, eu nunca tive relação com ela. Aí o anjo do Senhor foi lá e falou para ele em sonho: Não temas, não deixe a sua mulher, né? Porque o que vem dela não é de homens, né? Mas é do Espírito Santo. Amém, queridos? Porque é complicada essa situação, né? O Manoá ele orou: Senhor, envia esse anjo de novo, né? Porque eu quero saber quem que é esse anjo. Como assim? Versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido. Ele disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Não é nem, queridos, vinho, tá? Não era nem vinho, é tudo que procede da videira. Não podia chupar uva, nem tomar suco, né? Nem vinagre, nem nada. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Lembra que nós lemos em Deuteronômio o voto de Nazireu, né? Esse foi o primeiro Nazireu descrito na Bíblia. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Amém, queridos? Então você vê que é uma coisa interessante aqui, ó, que chamou a minha atenção. Ó. Tudo que procede da videira não comerá, nem vinho e nem bebida forte beberá. Ou seja, você vê que tem diferença entre vinho, suco, mosto, né? E as pessoas muitas vezes elas misturam, né, por causa das doutrinas de igreja e fala que Jesus bebia mosto, né? Ah, é o mosto, não é? Jamais ele bebia vinho, ele bebia o vinho, o melhor vinho, ele transformou água em vinho. Ele disse certa vez: veio João que não come e não bebe, e veio o Filho do Homem, ele diz que come e que bebe, né? E dizem aí: eis um glutão e bebedor de vinho, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Amém, queridos? Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares o holocausto, ao Senhor o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor.
Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Uau, queridos. É o anjo do Senhor, queridos, né? O próprio anjo, né? A gente entende que é o próprio Senhor Jesus, tá? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre a rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Eles, né, ficaram tremendo de medo. Meu Deus, é um anjo mesmo. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Incitá-lo o quê? Contra os inimigos, queridos, né? Não deixava ele quieto, não deixava ele aceitar aquilo que os filisteus estavam fazendo com o povo de Israel. Juízes capítulo 14, queridos, o casamento de Sansão. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Olha a besteira do Sansão, né? Em vez de casar com uma das filhas de Israel, foi lá e casou com umas filhas do inimigo. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-me, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Queridos, isso é complicado, queridos, né? Você vê, ó, mais uma vez, ó, a venda, né? Começou isso aí, né? Por que que você fez isso, né? Tem tanta, o pai, a pai e a mãe falando: filha, tem tanta mulher aqui, por que que você vai escolher uma mulher que Deus falou para não, mas eu só me agrado dessa. Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel, né? Então Deus o incitava, né? E ele teve esse amor, né? Essa paixão, né? Pelas filhas dos filisteus, né? Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Ou seja, ele pegou um leão e rasgou ele como se fosse um cabrito, sem ter nada na mão. Rasgou mesmo, queridos, né? A força de Sansão, né? Eu estava lembrando domingo, né? Os gregos, eles são muito invejosos, né, a respeito dos judeus, e eles não aceitam a glória de Deus dos judeus, então eles reinventam, né, heróis, né. Você vê o Hércules. Quem que é o Hércules, né? É o herói grego, né? Ele é uma imitação do Sansão, né? Você já viu aquele Aquiles, né? Quem que é aquele Aquiles, né? Você vê o calcanhar de Aquiles, a história de Aquiles, né? Ele entrava numa batalha, vencia, ele é muito rápido. Ele representava Davi, né? Que disse, né, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Então ele, né, representava Davi, né? Entre outros, queridos, né? Sansão, Davi, né? Tem mais outros agora que não me foge a memória. Vamos continuar, queridos. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Dentro do cadáver do leão tinha um enxame de abelhas. Tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhe do mel e comeram. Porém, não lhe deu a saber que era do corpo do leão que tomaram. O que ele está querendo dizer? Lembra que eles não podiam tocar em cadáver. E o nazireu, ele não podia comer fruto da vinha, né? Não podia tomar nenhuma bebida forte, não podia tocar em cadáver e não podia passar navalha na cabeça. Então ali ele já está casando com uma mulher estrangeira e agora ali ele tocou num corpo, né? Num cadáver de um leão, né? Então olha que coisa interessante, né? Quanta coisa errada, né? A Sansão fazendo ali, né? Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim era o costume fazer
costumava fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderes declarar, vós me dareis a mim 30 camisas e 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos teu enigma a decifrar para que ouçamos. Ele queria, na verdade, né, um dote, né, vamos dizer assim, só que era Deus mesmo, né? Falando para ele, eu vou dar um enigma a vocês. Se vocês quiserem, né? Eu vou te dar um enigma. Se vocês conseguirem me decifrar o enigma, eu vou dar 30 camisas, né, e vestes festivais para vocês. Mas se vocês não conseguirem decifrar o enigma em 7 dias, vocês que vão me dar, né? E lembra que os filisteus já tinham subjugado o povo de Israel, então eles não aceitavam isso, né? Versículo 14. Então lhe disse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o inimigo. Qual que era o enigma? Ó, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que ele estava falando, queridos? Daquele leão que ele tinha matado, né? O comedor saiu comida. Ele matou e do cadáver saiu o quê? Doçura, porque ele achou um favo de mel. E isso ele deu como enigma para os filisteus, ó. 15. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Eles foram lá e ameaçaram ela, que era filisteia, né? Fala pro teu marido dizer, porque nós não vamos ficar devendo nada para esse judeu, né? Convidaste-nos para nos apossardes do que é nosso? Não é assim, né? Eles ficaram bravos, né? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai nem a minha mãe declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas, né? Nas bodas de casamento deles, né? O que ela fazia? Ela chorava. Ao 7º dia ele declarou: porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Ela foi correndo e falou, né? Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia antes do pôr do sol: que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teria descoberto o meu enigma, né? O Sansão falou: se vocês não tivessem me incomodado a minha novilha, né? A minha esposa, jamais teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas de Asquelon, né? Matou deles 30 homens e despojou-os as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se-lhe a ira e ele subiu à casa de seu pai. Ele ficou irado e cumpriu o que ele prometeu. Ele foi lá e matou dos inimigos dele, de Asquelon era uma capital da Filístia, né? E matou 30, né? Aí diz assim: ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Tiraram a mulher dele e deram ao companheiro de honra, queridos, né? Então você vê que ali já tinha agora o Sansão estava com muito ódio dos filisteus mesmo, né? Acho que vamos deixar o 15 para... Vamos ver aqui se está muito longo. Não, vamos ler o Juízes 15. Tá interessante essa história do Sansão. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Ele falou assim: eu pensava que você não gostava dela, por isso eu tirei de você e dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova. Daí o pai estava oferecendo a irmã mais nova, a filha mais nova. Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. Ele falou assim: agora eu vou devolver o mal que fizeram para mim, tá? E eu sou inocente, ó. E saiu, tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas, ou seja, ele amarrou a cauda da raposa e colocou um facho de fogo no rabo da raposa, com 300 raposas. Tendo ele chegado o fogo aos tições, né, ele colocou fogo, lançou na seara dos filisteus, ó, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Destruíram, né, a colheita dos filisteus. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita.
de Tímina, né? Porque ele tomou a mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Ó, você vê, com maldição sobre maldição, né? Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Ainda mataram, né, que ele considerava ainda a mulher dele. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha em Etã. Ele foi lá e se vingou daqueles homens que mataram a esposa, né, o marido dela então, e a família dela, né. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntou-lhe o homem de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer com ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã. E disseram a Sansão: não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele lhe respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. O povo de Judá falou assim: por que você está incomodando? Eles estão subjugando a nós há 40 anos e você agora está fazendo nós odiosos, né, aos olhos deles? Por que você fez isso? Daí o Sansão falou: não, eles fizeram para mim, eu fiz para eles. Era o próprio Deus trazendo contenda entre eles para, né, se vingar, para livrar o povo de Israel. 12. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Ou seja, vocês podem me amarrar e podem me levar, mas jura que vocês não vão arremessar contra mim, ou seja, tentar me matar, transpassar a espada em mim. Só me entrega a eles. E eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linhos queimados, e a sua amarradura se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, um pedaço do queixo seco do jumento, ainda fresca, à mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, meus amados. Imagina isso, ele pegou um pedaço duro, né, do osso do jumento, do queixo, e começou a bater, né, deve ter dado na cabeça do povo, matou 1.000 homens com o queixo, ou seja, com o poder de Deus, né. Isso aqui é Deus mostrando, queridos, que no poder de Deus, queridos, né, nada é impossível para Deus. Virou uma metralhadora, dificilmente alguém mata 1.000 pessoas com uma metralhadora, né, e uma queixada de jumento virou uma metralhadora na mão do homem cheio do Espírito Santo. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-lhe aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos, queridos. Uau, queridos, que linda a história de Sansão. Ainda não acabou, tá, queridos? Então, a partir de amanhã, nós vamos ler Juízes, a partir do capítulo 16, tá? Sansão em Gaza. Podem marcar aí, então. Glória a Deus. Amém, meus amados? Que história linda, né? Como é bonita a história de Israel, né? A história do povo de Deus. Glória a Deus, meus amados. Deixa eu colocar um vídeo para vocês aqui, enquanto eu vou separando o vídeo aqui. Nós vamos